Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar início aqui à nossa apresentação de hoje. O webinar de hoje é sobre Site Master Plan. Lembrando que esses webinars eles são periódicos, né? Aqui na Nordic tem uma instrução de fazer webinars mensais, tá? Então, nós temos aí o plano de fazer pelo menos 2 webinars por mês. A gente está aqui setando nossa tela. Eu não consigo. Vamos interromper só um minuto, gente, por favor, porque nós estamos esperando mais pessoas entrarem online. Também vamos setar aqui a nossa tela. Peço licença de vocês por um minuto, por gentileza. Agora sim, pessoal, estamos de volta. A transmissão do webinar. Boa tarde a todos. Tem mais pessoas aqui conectando, o que é bom, mas, de qualquer forma, a gente vai dar início à nossa apresentação. Esses webinars, então, como eu estava dizendo anteriormente, eles são uma iniciativa da Nordica, fazem parte do nosso programa Nordica Academy, onde a gente fornece alguns treinamentos para o mercado, treinamentos sob medida, né, para algumas empresas, para clientes que nos contratam, e também temos a iniciativa de fazer os webinars. O plano é que, durante esse ano de 2020, a gente tenha pelo menos 2 webinars por mês. Tá? O webinar hoje é sobre Site Master Plan, né? A gente vai falar um pouco sobre assuntos que são relacionados à implantação, né, de plantas farmacêuticas e plantas correlatos também, mas basicamente a relação que a gente tem entre os terrenos e os espaços onde a gente constrói essas plantas e os edifícios, diferentes tipos de edifício que compõem os parques industriais farmacêuticos. Um pouquinho sobre a minha experiência. Eu estou há pouco mais de 20 anos na indústria farmacêutica, tive a oportunidade de trabalhar aí em uma série de projetos, quase a maior parte deles em âmbito internacional, para empresas multinacionais. Recentemente, aí nos últimos 4 anos, uma experiência um pouco mais aprofundada com as empresas nacionais fabricantes de remédio aqui do Brasil. Como nós dissemos anteriormente, né, a ideia do webinar de hoje é falar sobre Site Master Plan. E o que é Site Master Plan? Assim, de uma maneira bem resumida, usando uma linguagem, né, de projetos de engenharia e de arquitetura, Site Master Plan nada mais é do que a implantação, né, de parques industriais. Então, quando a gente fala de Site Master Plan, obrigatoriamente a gente fala sobre a relação né, entre as áreas onde esses edifícios são implementados e os diferentes tipos de edifício que compõem os parques industriais, aí falando mais voltados, né, para a indústria farmacêutica, para a produção de medicamentos de uma maneira geral. Hoje a gente vai tocar alguns assuntos, né, um desafio falar sobre o Site Master Plan num tempo tão curto, é um assunto um tema que gera vários assuntos, né, diferentes, mas hoje eu tentei concentrar aqui alguns tópicos que sintetizam bem
essa questão do site Master Plan. Então, começando aí pela seleção de terrenos, né? Alguns critérios que a gente tem que ter atenção na hora da escolha dos terrenos onde vão ser construídos os parques industriais. Falar um pouco sobre o programa de necessidades, né? Que numa linguagem de engenharia e de arquitetura, né, nada mais é do que uma lista das atividades que acontecem dentro dos parques industriais, e aí um foco, né, nos diferentes tipos de edifícios que compõem uma planta industrial farmacêutica. Falar um pouco sobre alguns critérios que são críticos, né, ou fundamentais aí que sejam abordados durante a elaboração de um projeto, né, de um site master plan. Um pouco sobre as grandes áreas ou as grandes peças, como eu costumo falar, que são os grandes áreas que compõem, né, um parque industrial. Tem algumas áreas que têm um volume muito grande, né, precisam de muito espaço para serem solucionadas aí de uma maneira funcional. Então, é importante que essas áreas sejam consideradas aí na implantação, né, e até mesmo na seleção dos terrenos, isso influencia diretamente. E finalizando falando sobre fluxos, né? Fluxos seria talvez o item mais crítico que a gente tenha que abordar quando se fala de master plan. Os fluxos, eles são diretamente responsáveis, aí eles têm uma influência muito grande, né? Tanto positiva quanto negativamente, na operação de uma planta farmacêutica. Então, no final da apresentação, a gente vai falar um pouco sobre esses fluxos e de que maneira a disposição de edifícios e a disposição de áreas dentro de um determinado terreno influenciam no fluxo de materiais e de pessoas dentro de uma planta industrial. Então, pela questão da seleção do terreno, né, é um assunto bem, vamos dizer, fundamental aí na elaboração de um site master plan. Não se fala de site master plan, não se fala de implantação sem a consideração do terreno onde esse empreendimento vai ser implantado, né? Então, existem alguns itens que são itens que merecem uma atenção muito grande na hora de fazer a seleção de um terreno para estabelecer uma unidade de produção de medicamentos. Eu diria que o primeiro item aí da escolha, né, da seleção de um terreno deveria ser a questão da infraestrutura, né? A gente recentemente, e aí eu digo de uns 3 anos para cá, talvez um pouco mais, a gente consegue ver, né, um movimento muito grande de empresas que estão mudando os seus parques industriais para determinados endereços ou determinadas regiões do Brasil. Quase sempre essas mudanças elas estão relacionadas a questões estratégicas, né? Mas é muito comum que as empresas tenham um driver aí de incentivo fiscal, né, relacionado à mudança de endereço. Então, a gente recentemente viu alguns distritos industriais receberem muitas empresas farmacêuticas. A gente pode citar, por exemplo, o Distrito Industrial de Anápolis, em Goiás, né? Distrito Industrial de Montes Claros, em Minas Gerais, e algumas iniciativas aí para a região de Pernambuco, para o Ceará, para Brasília. Então, a movimentação das indústrias farmacêuticas, nesses casos, elas estão muito vinculadas ao incentivo, né, que os governos locais eles estão oferecendo para que essas empresas se estabeleçam, né, nessas regiões. Acontece que esses incentivos fiscais e essas iniciativas, elas, obviamente, que atraem muita visibilidade e muito interesse, mas tem algumas questões de infraestrutura que são importantes de serem mencionadas. Por exemplo, a disponibilidade de água potável. Muitas empresas que estão se estabelecendo em regiões, por exemplo, como Minas Gerais, né, como Montes Claros, ou Pouso Alegre, algumas regiões do estado de Minas Gerais, estão começando a sofrer com a questão da disponibilidade de água potável. Então, nem sempre esses terrenos eles são dotados aí de fontes de água potável. Isso é um problema muito sério, porque a indústria farmacêutica ela requer áreas com
um grau, vamos dizer, de controle ambiental muito restritivo, né? Isso inclui sistemas de HVAC, ou sistemas de ar-condicionado que precisam atingir determinados critérios de temperatura, de umidade, e, consequentemente, esses sistemas eles são grandes consumidores de água, né? Outras gerações, por exemplo, de utilidades, né? Também consomem muita água, gerações de vapor, né? Enfim. E também a questão, obviamente, é vinculada à água de combate a incêndio, né? Então, toda essa questão voltada ao consumo de água, né, ela se torna muito importante quando você não tem disponibilidade de água potável nos terrenos. Então, eu acho que o ponto de atenção e o ponto de importância é uma investigação prévia desses terrenos, né, no sentido de identificar, por exemplo, a possibilidade de criação de poços artesianos, onde você consiga fazer extração de água e acumular essa água, né, nos reservatórios para consumo das indústrias. Então, eu diria que a disponibilidade de água ela é um item assim muito crítico a ser levado em consideração no momento de fazer a escolha do terreno onde vai ser implantado a fábrica. Da mesma forma, né, o saneamento ele influencia diretamente, né? A indústria farmacêutica, do mesmo modo que há um consumo muito grande de água, também há um rejeito, né, de um volume também consideravelmente grande de água. Então, as condições de saneamento, né, quando a gente fala de terrenos dentro de uma malha urbana, tanto em terrenos dentro de malha urbana, também quanto terrenos afastados dos grandes centros, eles quase nunca, né, são dotados aí de um sistema de saneamento. Então, o esgotamento das águas produzidas, o esgotamento dos efluentes produzidos nas plantas, eles têm que passar aí por uma questão de tratamento, né, e para depois o despejo correto, né, desses efluentes, né? E a gente sabe que saneamento é uma questão que ela não é uma exclusividade dos parques industriais, não. A maior parte das zonas urbanas no Brasil não é dotada de um saneamento adequado, principalmente para esgoto, e sobretudo falando de esgoto industrial, né, que é o nosso caso aí da indústria farmacêutica. Um outro item, né, que é um ponto de atenção importante aí também dentro dessa mesma chave da infraestrutura é a questão de energia elétrica. Muitos parques industriais no Brasil, e isso é um problema muito crítico, eles não são dotados de uma infraestrutura muito boa de distribuição de energia elétrica. Existem casos aí de distritos industriais onde você tem interrupções de energia elétrica, né? E isso aí tudo é um elemento que torna os projetos, né, e a implantação de fábricas mais caras, né? Quando você não tem a continuidade aí do fornecimento de energia elétrica, faz-se necessário ter um sistema de geração, né, de energia elétrica. E aí a gente está falando de equipamentos, né, obviamente, o custo, né, de capital aí desses equipamentos, mas também um custo operacional, né, voltado ao consumo, às vezes, de óleo diesel, né? Então, isso pode tornar uma planta, às vezes, muito cara e, por vezes, até tornar inviável aí a implantação de uma indústria, seja ela de qual natureza, mas principalmente voltada à indústria farmacêutica. Um ponto importante, né, da geração de eletricidade ou da continuidade do sistema elétrico é a questão da classificação das áreas dentro das áreas produtivas, né? Então, dentro dos edifícios produtivos, por questões de qualidade, você tem que atingir determinadas classificações de área, né, baseadas aí na ISO 14644. E isso é muito prejudicado quando você tem uma interrupção, né, do fornecimento de energia elétrica. Você perde cascatas de pressão, perde classificação das áreas, e todas essas áreas, elas posteriormente têm que ser requalificadas na maioria das vezes. Isso é um desafio muito grande, principalmente para quem tem problema de continuidade de energia elétrica.
A questão de gás, né, ela é uma questão importante também, porque o gás natural, né, ele é talvez uma fonte de energia das mais eficientes que a gente tem para a geração de utilidades dentro de uma planta industrial. Então, quando não há a disponibilidade de gás natural, né, é preciso que a empresa que estiver desenvolvendo o projeto considere outras fontes energéticas. Isso nem sempre é uma coisa positiva, né? Então, por exemplo, na geração de vapor, onde você utiliza caldeiras, né? A geração de vapor a partir do gás, ela é bem mais eficiente, bem mais limpa do que, por exemplo, a utilização de lenha ou algum outro tipo de biomassa, né, na geração de vapor. Então, isso é uma coisa que salta aos olhos e é muito crítico do ponto de vista de infraestrutura. Tá? Então, resumindo, né, a questão de água, disponibilidade de água, a maneira como você esgota todos os efluentes gerados dentro de uma planta farmacêutica, principalmente a continuidade, né, do fornecimento de energia elétrica e a disponibilidade de determinados sistemas, como, por exemplo, de distribuição de gás, ela compõe aí um elemento muito importante na hora da escolha do terreno. Essas questões não podem deixar de ser levadas em consideração. Outra coisa, uma outra característica, vamos dizer, dos terrenos que é extremamente importante para a implantação de farmacêuticas é, obviamente, o relevo, né? Essas determinadas regiões do país, como, por exemplo, Minas Gerais, os terrenos são extremamente acidentados, né? E em outras regiões do Brasil, que está ali na região do Central, já tem uma disponibilidade de terrenos planos muito maior do que de outras áreas do país. Isso é muito importante ser levado em consideração, porque a implantação de edifícios farmacêuticos, né, ela requer uma certa planicidade aí dos edifícios. Isso é muito vinculado ao tipo de movimentação de materiais, ou como os materiais se movimentam dentro das fábricas. Então, a utilização de paleteiras manuais ou de paleteiras automatizadas, as empilhadeiras, elas requerem, né, um piso plano para que elas possam se movimentar. E isso, obviamente, se reflete na questão da implantação dos edifícios. É muito difícil você integrar operações entre diferentes edifícios sem ter um terreno necessariamente plano. É possível fazer a implantação de produções farmacêuticas em terrenos acidentados? Sim, é possível. Ela é viável também, mas ela requer alguns esforços adicionais. Por exemplo, a criação de platôs, né? O ideal, então, do ponto de vista de circulação de materiais, é que os edifícios, sobretudo edifícios produtivos e depósitos, eles estejam nivelados, ou eles estejam na mesma cota, para que haja uma transição aí de movimentação de materiais entre edifícios. Posicionar edifícios na mesma cota ou no mesmo nível em terrenos acidentados é sempre um desafio para quem projeta plantas farmacêuticas. E aí é um ponto de atenção. Mesmo que a gente considere a construção de platôs, ou seja, mesmo que a gente considere o nivelamento de uma determinada parte do terreno, nem sempre é possível você nivelar todos os edifícios no mesmo platô. Então, a utilização de platôs em planos diferentes, ela também gera aí um desafio, sobretudo no ponto de vista de movimentação de materiais. Então, um outro item importante para ser levado em consideração na seleção do terreno é, obviamente, o relevo. Relevos planos são muito mais simples, muito mais tranquilos de se implantar na fábrica do que relevos acidentados, onde você necessariamente teria que fazer a construção de diferentes platôs para poder integrar os edifícios. Existem alguns edifícios que não precisam necessariamente estar no mesmo nível do edifício produtivo. E aí a gente fala, por exemplo, os edifícios de geração de utilidades. É muito desenvolver um edifício de geração de utilidades que não fique no mesmo platô
de um edifício produtivo ou de um depósito. Essa é a parte mais simples, vamos dizer. O mais difícil é você integrar edifícios produtivos e depósitos no mesmo platô. Então, fica o ponto de atenção, né? Sempre a avaliação do relevo em função do que se pretende construir. Obviamente que existem diferentes perfis de produção, as indústrias elas produzem de formas diferentes. Alguns produtores de medicamento eles estão voltados à produção de medicamentos em alto volume, né, em grandes volumes, então requer uma movimentação mais rápida de materiais entre diferentes edifícios. Ao passo que alguns fabricantes de medicamentos têm investido aí o seu tempo e o seu capital em produções de maior valor agregado e menor volume. Então, considerando que edifícios menores, então, são mais fáceis de serem implantados num relevo acidentado. Acho que esse que é o grande ponto de atenção com relação a relevo. Né, na escolha do terreno, existe um limitador aí muito importante dentro dessa terreno, que é a questão dos licenciamentos ambientais, os licenciamentos de uma maneira geral, tanto ambientais quanto urbanísticos, né? Então, é preciso uma atenção nesse sentido, porque muitos terrenos eles podem estar localizados em áreas de proteção ambiental ou, às vezes, em áreas de proteção permanente, e isso sempre é um dificultador na hora de se obter uma licença de operação, né? Ao passo que terrenos que já fazem parte de distritos industriais, subentende-se que esses terrenos têm uma facilidade um pouco maior de aprovação. Com relação a prefeituras, né, a situação é um pouco mais simples e um pouco mais tranquila, porque sempre há um interesse, né, das prefeituras em atrair empresas, né, para suas regiões. Então, a própria movimentação, né, de instalação de empresas dentro de um determinado município, ela gera uma renda maior ao município e, consequentemente, há um interesse maior em aprovar esse tipo de projeto. Por isso é que, em boa parte do Brasil, né, em boa parte das regiões onde há a implantação de edifícios farmacêuticos ou de plantas de produção farmacêutica, quase nunca você tem dificuldade, por exemplo, de aprovar um edifício acima de um determinado gabarito, né, ou de propor uma ocupação do terreno acima do permitido pela legislação. As prefeituras e a própria legislação urbanística brasileira, ela tem algumas ferramentas, né, que possibilitam que você ultrapasse determinados limites. Um exemplo de ferramentas, né, é a chamada outorga onerosa. Então, por exemplo, quando eu proponho uma ocupação, uma taxa de ocupação maior do que aquela permitida pela prefeitura naquela determinada região, sempre há disponibilidade de compra de terrenos em outros locais aí do município com a possibilidade de aumento de índice. Isso é uma ferramenta muito usada na implantação de indústrias farmacêuticas e acaba justificando aí vamos dizer, uma flexibilidade maior nos limitadores aí urbanísticos, né? De qualquer maneira, então, o licenciamento ele é um ponto também de muita atenção na hora de seleção de um terreno de uma unidade de produção. Estou lendo aqui uma pergunta, muito interessante sua abordagem sobre a escolha do local, na linha da disponibilidade de infra, em seu ponto de vista, por que o Rio Grande do Sul está fora do roteiro de instalação de indústrias farmacêuticas, visto que tem recursos disponíveis, principalmente água, gás, e os incentivos do Sul são extremamente atrativos, né, para a indústria, inclusive com destinação de áreas concedidas para as empresas se instalarem. A pergunta é do Alessandro Staniek. Então, Alessandro, não há uma resposta muito objetiva para essa sua pergunta, né? Talvez até um desconhecimento, vamos dizer, da maior parte das indústrias de que existe essa questão de incentivo e de disponibilidade, né, de utilidades, vamos dizer, urbanísticas para a instalação dessas empresas.
Talvez, isso aí é a minha opinião, né, pessoal, talvez seja uma falta de conhecimento da maior parte das pessoas, né, com relação a essa disponibilidade. Ao passo de que outros municípios, né, ou outras regiões do Brasil, há vamos dizer, uma propaganda maior, né, uma divulgação um pouco mais ampla da disponibilidade, né, de utilidades. De qualquer maneira, eu acho que é importante salientar aquela questão que eu coloquei no começo. E isso aí é um ponto de atenção muito importante e até um ponto de análise de alguns profissionais aí na área de engenharia farmacêutica, que é a questão de você fazer um incentivo fiscal ser o principal driver de mudança aí de localização. Tá? Um outro elemento que eu acho que adiciona a essa questão, né, é a questão do posicionamento geográfico das empresas. Em que sentido? Algumas empresas elas buscam se reposicionar geograficamente dentro do país para que elas possam atender de uma maneira mais fácil outros mercados, né? Ou de uma forma mais simplista, que elas consigam distribuir melhor os seus produtos, né, no território nacional. No entanto, algumas empresas não têm esse driver, né? Ou empresas, por exemplo, que têm foco em exportação, elas preferem muitas vezes estar mais próximas dos portos, né? E dos aeroportos principais. Então, eu acho que também é uma questão muito da estratégia das empresas, né? Do que a empresa pretende quando faz uma movimentação para uma mudança de endereço, tá? Mas obrigado aí pela pergunta. Dando continuidade, né, um outro item muito importante aí quando a gente vai falar sobre fábricas, o programa de necessidades, né? O programa de necessidades, aí traduzindo de uma linguagem de engenharia e de arquitetura, nada mais é do que uma lista das atividades que vão ocorrer dentro de um determinado parque industrial. Quando a gente fala de atividades, na maior parte das vezes a gente está vinculando isso a diferentes edifícios, né? Então, existem alguns edifícios que são óbvios aí, que têm que ser implantados num edifício num parque industrial onde se produz medicamentos, são os edifícios de produção, laboratórios e depósitos. Alguns edifícios que dão suporte a essas atividades, como, por exemplo, né, os edifícios de geração de utilidades, e alguns edifícios que, em função da localização dos terrenos, em função da localização geográfica das empresas, das distâncias, né, entre as áreas urbanas e essas empresas, são necessários aí para dar um suporte, principalmente no ponto de vista de recursos humanos para as empresas. Falando de edifícios básicos, né, um programa de necessidades, ele inclui 3 edifícios principais. O edifício produtivo, obviamente, né, que é o edifício onde você vai fazer toda a parte de manipulação das substâncias, transformação dessas substâncias em produtos farmacêuticos, em medicamentos, né? Esses edifícios, eles têm que ser dimensionados, obviamente, baseados na expectativa, né, de produção, no perfil produtivo das empresas. Isso é um pouco óbvio para a gente mencionar aqui, mas alguns outros edifícios, por exemplo, como laboratórios. A legislação atual, falando especificamente da RDC 301, ela recomenda que laboratórios, né, atividades de análise, sejam separadas das áreas produtivas. E isso pode incorrer em edifícios separados. Então, esses edifícios, tanto edifícios produtivos, né, quanto edifícios de laboratório, são fundamentais aí para a operação de uma planta farmacêutica. E, obviamente, também edifícios de depósito, né, aí resumidos com o termo warehouse. Esses depósitos eles podem ser divididos entre depósitos de materiais de entrada e depósitos de produto acabado, né, matéria-prima, no caso de materiais de entrada, depósitos de matéria-prima e depósitos de materiais de embalagem, e também, do outro lado, depósitos de produto acabado. Mas não há nenhuma restrição para que esses edifícios estejam dentro do mesmo envelope, ou que essas atividades aconteçam dentro do mesmo edifício.
Então, é muito comum, né, quando você consegue fazer a adoção de sistemas de controle computadorizados ou de sistemas automatizados, que você, de uma maneira muito simples, consiga misturar diferentes tipos ou estágios de produtos dentro do mesmo depósito. Isso é muito comum. O importante, do ponto de vista de planejamento, é que essa configuração ela seja definida logo no início do projeto. Então, quantos edifícios produtivos terá dentro do meu parque industrial? Para que tipos de produção? Então, por exemplo, eu posso ter produções de antibióticos no mesmo parque industrial de produtos de linha de prateleira, né, produtos OTC. É possível que isso aconteça? Sim. É recomendável que isso aconteça em edifícios separados. Então, entender a quantidade de edifícios e os tipos de edifícios, né, de produção é uma questão muito importante para o início, né, de um projeto de implantação. Isso inclui também decisões aí estratégicas, né, de cunho estratégico das empresas. Por exemplo, empresas que hoje investem em medicamentos genéricos, mas que no futuro têm interesse de produzir, de repente, produtos à base de biotecnologia, medicamentos biológicos. Então, esse entendimento dos objetivos de negócio da empresa, dos objetivos de expansão, é muito importante, porque ele influencia diretamente no tamanho dos terrenos, né? E também na disposição dos edifícios dentro de um determinado terreno. Da mesma forma, os edifícios de laboratórios, né? Por exemplo, laboratórios microbiológicos, eles exigem aí um grau de limpeza, né? Um grau de classificação de área diferenciado, por exemplo, de um laboratório físico-químico. Então, isso é muito importante também que isso seja definido aí como um driver no começo do projeto, né, do master plan, né, do começo do processo de implantação. E da mesma forma, os tipos, né, de depósitos, os tipos de warehouse e a quantidade desses depósitos, ele também é uma questão muito crítica de ser abordada no início dos projetos, né, no início das fases de implantação. Da mesma forma, então, falando de geração de utilidades, né, a geração de utilidades ela é uma atividade de suporte fundamental à produção de medicamentos. Então, é a partir dos edifícios de geração de utilidades que você gera água gelada, por exemplo, para os sistemas de HVAC, ou que você gera vapor industrial para determinados sistemas de engenharia dentro dos edifícios, né? O edifício de utilidades, a geração de utilidades, ela vem vinculada ao perfil produtivo e ao tipo de equipamento que eu vou usar na minha produção de medicamento, né? O que é importante falar, e aí voltando um pouco na questão da infraestrutura, a gerações de utilidades e a dimensionamento de edifícios de utilidade, ele passa pela questão de que tipo de tecnologia eu vou utilizar para gerar aquela determinada utilidade. Então, por exemplo, no caso dos geradores de vapor, existem, obviamente, os sistemas muito eficientes, né, de geração de vapor, de energia, a partir do consumo de gás natural, mas existem alternativas a esse consumo. A gente não vai entrar aqui no âmbito da eficiência, né, ou da questão de sustentabilidade, mas existem alternativas. Por exemplo, em algumas regiões do Brasil, onde você não tem disponibilidade de gás natural, é muito comum que utilize-se lenha para fazer a geração de vapor, né? E da mesma forma, né, alguns sistemas, por exemplo, de energia elétrica, no dimensionamento do edifício de utilidades, eu tenho que, ou dos edifícios de utilidades, considerar se eu vou precisar aí de uma geração adicional, por exemplo, de energia elétrica, ou, por exemplo, no caso da energia elétrica, se eu vou considerar a utilização de um sistema de backup, como uma UPS, por exemplo. Então, essas questões, elas têm que ser, de novo, abordadas aí no início dos projetos, né? Porque elas não só influenciam diretamente, né, no custo de implantação dessas unidades de produção, como elas também, muitas vezes, inviabilizam um determinado tipo de produção, né? Aqui, voltando um pouco na questão de infraestrutura e disponibilidade de água, se eu vou projetar uma fábrica, por exemplo,
de vacinas, em que tem um consumo muito grande de água, tanto de água potável para os meus sistemas de engenharia, quanto eventualmente de água purificada, eu tenho que considerar a disponibilidade e a oferta de água potável no terreno onde eu vou implantar a minha fábrica. Então, esse tipo de questionamento, né, de antecipação dessas questões, eles têm que estar presentes aí no nosso projeto de implantação, no site Master. E aí, obviamente, que dependendo da localização geográfica e do parque industrial onde a gente está projetando, né, o parque industrial projetado, há necessidade de você criar alguns edifícios de suporte que não são, vamos dizer, obrigatórios ou comuns, né, num parque industrial que está posicionado numa zona urbana. Por exemplo, existem muitos fabricantes de medicamentos que constroem creches, né, nos seus parques industriais. É muito interessante essa iniciativa, porque é uma iniciativa vinculada normalmente, né, à parte de RH, de recursos humanos, mas que facilita muito vamos dizer, a operação das empresas, no ponto de vista de que elas oferecem mais vantagens, né, para quem está trabalhando nessas empresas. Então, é muito importante que sejam considerados esses edifícios adicionais. Da mesma forma, tem empresas que investem em espaços, né, de saúde que são importantíssimos também para o desempenho das operações dentro das empresas. E espaços de saúde que contêm, por exemplo, áreas para prática de yoga, prática de RPG, espaços de saúde que oferecem, inclusive, até acompanhamento psicológico para os funcionários. É muito interessante do ponto de vista de recursos humanos e ajuda não só a reter, né, as pessoas nessas unidades, como também a atrair pessoas para essas zonas de trabalho. A questão de recursos humanos, ela também é uma questão fundamental na implantação de fábricas, né? Muitas fábricas que estão sendo implantadas em lugares remotos do Brasil sofrem com a disponibilidade de mão de obra para operar nessas plantas, não só no nível do chão da fábrica, né, no nível dos operadores, mas também no nível dos gestores, né? Lugares com infraestrutura, né, com qualidade de vida, onde você tem uma qualidade de vida a desejar, não são atrativas para determinados profissionais. Então, a consideração aí é que esses edifícios adicionais eles têm que trazer benefícios, né, para o funcionário, obviamente, mas também para a empresa de uma maneira geral. Então, é importante que seja, desde o começo do projeto, desde a concepção do projeto, considerado a construção desse tipo de edifício dentro de uma unidade de produção. Falando sobre critérios de projeto é um item muito importante, né, a ser considerado na elaboração de master plan ou de... E aí eu trouxe dois critérios ou dois assuntos que são muito importantes que sejam definidos como critérios para que as empresas de engenharia consigam desenvolver os projetos da melhor forma possível. Obviamente que critério de sustentabilidade é importantíssimo, né, sob todos os pontos de vista, econômico, né, de meio ambiente, mas a questão da sustentabilidade ela se torna crítica, por exemplo, lugares onde o saneamento ambiental deixa a desejar, onde o saneamento básico, o esgotamento deixa a desejar. Então, são questões importantes que influenciam diretamente no custo da implantação de edifícios dentro de uma zona industrial. Tanto critérios, por exemplo, para o manejo, né, e o gerenciamento de efluentes, quanto também na questão de geração de energia, né, de eficiência energética. Então, matrizes energéticas limpas são muito bem-vindas aí como um critério de projeto. Existem vários fabricantes de medicamento, né, não preciso citar aqui os nomes, mas que estão investindo, por exemplo, em geração de energia elétrica à base de energia solar, né? Existem vários parques industriais que estão investindo em infraestrutura de energia eólica para complementar os seus sistemas de energia. Então, são critérios, né, que têm que ser estabelecidos logo no começo do projeto
para que eles sejam considerados e contabilizados, né, no projeto de implantação. Da mesma forma, né, os critérios de expansão, eles são muito importantes. A expansão de indústrias, né, a expansão de parques industriais, ela está muito vinculada às estratégias de negócios das empresas, mas é muito recomendável que a expansão seja considerado na hora de você fazer um projeto de implantação. E por quê? Né? Por uma questão muito óbvia. As expansões, elas não necessariamente elas requerem um aumento de área, mas quase sempre elas estão vinculadas a um aumento de área, né, de edifícios, ou um aumento do tamanho dos edifícios. Então, uma boa implantação, um bom projeto de implantação, já considera, vamos dizer, o sentido de ampliação desses edifícios e já preserva áreas livres para que esses edifícios sejam expandidos no futuro. Existem inúmeros casos de empresas que hoje em dia estão procurando empresas de engenharia para viabilizar os seus projetos de expansão. Isso é muito comum. E é muito comum também empresas que já chegaram ao seu limite de ocupação do seu terreno e não conseguem mais expandir. Novamente, expansões, né, elas não necessariamente incluem expansão de área ou aumento de edifício. Existem alguns passos aí anteriores ao aumento da área, né? Por exemplo, a revisão da questão da capacidade dos equipamentos, da capacidade e da velocidade também de produção, mas quase sempre elas requerem um aumento de área, e esses aumentos de área eles têm que ser considerados tanto no site plan, que é o nosso foco hoje do webinar, mas também no projeto de edifícios, né? De que forma os edifícios podem ser expandidos. E aí eu faço um parêntese na nossa apresentação de webinar, por exemplo, para chamar a atenção dos layouts. Dentro de um edifício farmacêutico, a maior peça que a gente tem para movimentar, a maior área que a gente tem para movimentar, são as linhas de embalagem, considerando a linha primária e secundária. Quase sempre elas têm uma configuração de corredor, né? Ela tem uma continuidade aí entre as operações. Então, é muito difícil você expandir linhas de embalagem, né, no sentido da própria linha. A expansão de linhas de embalagem quase sempre acontece de uma maneira paralela. Então, a maneira como você dispõe as linhas de embalagem dentro dos edifícios produtivos, ela vai facilitar ou dificultar a expansão desses edifícios. Fica aí esse ponto de atenção. Quando a gente fala de implantação, né, obviamente que é uma relação entre o terreno e os edifícios que vão compor aquele terreno, mas é muito comum que as empresas se esqueçam, né, aí de uma maneira bem explícita, algumas áreas que são importantes dentro de uma implantação. Então, eu cito, por exemplo, duas áreas aqui como pontos de atenção. Áreas de estacionamento, né, elas tendem a ser áreas muito grandes, elas tendem a ocupar uma parte muito grande do terreno, né, e também a questão dos pátios de manobra. Falando das áreas de estacionamento, né, existem alguns tipos de área de estacionamento que são comumente projetados dentro de um parque industrial. E aí a gente tem aí os exemplos, por exemplo, estacionamento de funcionários, estacionamento de visitante e estacionamento de caminhão. Estacionamentos de funcionários, né, eles são dimensionados a partir da área construída, mas também a partir do número de pessoas, mas obviamente que os critérios para dimensionamento de um estacionamento, seja ele qual for, eles passam por alguns parâmetros urbanísticos, e os parâmetros urbanísticos, eles na realidade eles dão critérios mínimos de número de vagas que tem que ser atendida pela legislação. Quase sempre o número de vagas necessário para a operação de uma fábrica é maior do que o número de vagas estabelecidas na legislação. Isso é um ponto de atenção muito grande, porque imagine uma fábrica que é estabelecida longe de uma zona urbana, ela requer o deslocamento, né, de um número muito grande de pessoas, e boa parte dessas pessoas usam seus carros particulares. Então é importante que essa disponibilidade de vagas, né, ela seja considerada. Uma outra questão importante também com relação aos estacionamentos de funcionários
é a posição desses estacionamentos em relação ao limite dos parques industriais. Alguns fabricantes, né, a gente tem alguns exemplos de fabricantes que têm os seus estacionamentos de funcionário dentro do perímetro do parque industrial, ou seja, dentro das cercas após a passagem pela identificação, né, da portaria. Existem vantagens e desvantagens para esse tipo de implantação, né? Eu diria que a maior desvantagem é o ponto de vista de segurança patrimonial. Então, é muito difícil você controlar, né, a questão da segurança patrimonial quando o estacionamento fica dentro do parque industrial, né? Ao passo de que alguns estacionamentos que são posicionados fora do perímetro das fábricas, dentro do terreno, mas fora do perímetro das fábricas, eles trazem a vantagem de você conseguir controlar melhor a questão dos ativos, né, que eventualmente saiam aí na mão de pessoas mal intencionadas. Então, essa questão de posicionamento, né, de estacionamentos, ela, de novo, é uma questão que tem que ser abordada e tem que ser considerada na hora de executar um projeto de planejamento. Da mesma forma, os estacionamentos de visitantes. Então, quase sempre os estacionamentos de visitantes são posicionados adjacentes ou bem próximos às portarias onde você faz a identificação desses visitantes. Faz todo sentido ter esse estacionamento próximo das portarias. Você diminui o deslocamento das pessoas, né, e facilita o processo de identificação e de ingresso, né, de visitantes dentro do parque industrial. Estacionamento de caminhões é um critério, vamos dizer, que é adotado de formas diferentes pelas diferentes empresas. Mas o que eu diria é que parques industriais que ficam muito longe das zonas urbanas, ou parques industriais que você recebe caminhões que vêm de muito longe, é interessante que você tenha não só um estacionamento dedicado a esses caminhões, né, para não haver, vamos dizer, um acúmulo de veículos nas docas de recebimento, e que esse acúmulo ele aconteça numa área controlada, né, num estacionamento dedicado para os caminhões, mas também que esses estacionamentos de caminhões sejam dotados aí de edifícios de suporte, por exemplo, uma recepção para os caminhoneiros. É muito comum que os caminhoneiros eles façam viagens muito longas, né? Eles, quando chegam no parque industrial, muitas vezes eles estão cansados, então é importante que seja considerada aí a implantação de recepções, né, para esses profissionais. É importante lembrar que muitas vezes esses profissionais eles entram no parque industrial e eles ficam algumas horas aguardando a liberação, né, dos seus veículos para entrada no parque industrial. Então é muito interessante que eles tenham uma área de descanso que inclua sanitários, que inclua, né, a possibilidade deles fazerem uma pequena refeição ou de tomarem um café para aguardar aí a liberação dos veículos para entrada no parque industrial. Então, da mesma forma, estacionamentos, né, são um exemplo dessas áreas que são muito grandes e que têm que ser consideradas na implantação com a mesma importância e com o mesmo grau de critério que se posiciona edifícios produtivos e demais edifícios dentro de um parque industrial. E dentro dos parques industriais, aí obviamente adjacente às docas de recebimento ou de expedição, é muito importante que os pátios de manobra eles sejam bem dimensionados. Um pátio de manobra bem dimensionado, ele traz benefícios do ponto de vista de segurança muito importantes para a operação de uma produção. Então, o que eu diria é o dimensionamento desses parques de manobra, desses pátios de manobra, ele está diretamente relacionado ao tipo de veículo que vai atender a produção farmacêutica. Então, é óbvio pensar, por exemplo, que pátios de manobra que sirvam para manobra de carretas, eles sejam extremamente grandes. Os raios de manobra das carretas, eles são muito grandes. Então, fica um ponto de atenção aí no dimensionamento dos pátios de manobra. Pátios de manobra subdimensionados são sempre um problema. Eles geram principalmente atrasos, né, no posicionamento dos caminhões em docas.
Então, dependendo do volume, né, de produção, dependendo da quantidade de unidades que é expedida ou da quantidade de materiais que entram na fábrica, é muito importante que os pátios de manobra sejam bem dimensionados. E, da mesma forma, o nível do pátio de manobra em relação às docas, em relação aos edifícios de depósitos. Existem basicamente duas opções quando a gente fala em nível de pátio de manobra, mas a primeira opção seria você ter um pátio de manobra nivelado com a doca que vai receber aquele determinado material. Isso, como as docas geralmente elas estão à altura aí entre 1 metro, 1,20 m de altura em relação à área externa, né, dos edifícios, é importante que esse critério seja estabelecido logo no início do projeto. Então, as duas opções, ou você tem um edifício que está acima da cota do pátio de manobra, 1 metro, 1,20 m acima daquela cota, ou então que o pátio de manobra seja rebaixado em relação ao restante do terreno. Mas esse desnível, ele sempre vai acontecer. O que muda é o critério de como as empresas vão posicionar esses edifícios em relação aos pátios de manobra e vice-versa. Mas a atenção ao nível ela é muito, muito importante para a operação correta e segura das docas de recebimento e de expedição. E falando aqui na questão dos fluxos, né? Fluxos eles são extremamente afetados aí com todas aquelas escolhas que a gente faz anteriormente. Então, o relevo, né? A própria infraestrutura, o posicionamento dos edifícios, as distâncias entre os edifícios, influenciar diretamente nos fluxos dentro de uma fábrica. Falando especificamente sobre movimentação de materiais, alguns pontos de atenção têm que ser levados em consideração na hora de se estabelecer aí a implantação da fábrica. Por exemplo, a relação entre a distância dos depósitos com a entrada das fábricas, né? Muitos fabricantes optam por deixar os depósitos, vamos dizer, numa parte distante do terreno ou no fundo do terreno, para aproveitamento de um determinado espaço. Esse critério ele é importantíssimo de ser abordado, porque ele pode influenciar diretamente no tempo em que os caminhões vão atingir as docas e no tempo que esses caminhões vão fazer o transbordo, né, do material à saída do parque industrial. Isso também tem uma outra influência muito grande na questão de segurança, né, e de movimentação de veículos dentro de um parque industrial. Então, depósitos que ficam muito distantes das zonas de entrada, né, das áreas de entrada dos parques industriais, eles requerem uma movimentação de caminhões natural dentro dos parques industriais. Isso pode ser um problema do ponto de vista de segurança. Então, nunca é ideal eu ter movimentação de caminhões pesados, de veículos pesados, no mesmo lugar onde eu vou transitar com pessoas, por exemplo, que vão sair das suas áreas de trabalho para um refeitório, por exemplo. Então, é importante que isso seja considerado. Ao passo que o contrário também pode ser um problema, quando você posiciona, né, os depósitos de uma maneira muito, muito próximos das áreas de entrada, acaba que o aproveitamento do terreno não é muito bem feito. Tem uma pergunta aqui do Luiz Igreja. É a prática comum na indústria farmacêutica fazer simulações computacionais das movimentações de materiais para otimizar o layout e fluxos? Luiz, a minha experiência é que não, tá? Não é muito comum esse tipo de simulação. Algumas empresas de engenharia oferecem ferramentas nesse sentido, né? Mas o que eu vejo de mais comum aí, pela minha experiência profissional, é que essas ferramentas elas sejam aplicadas principalmente aos fluxos internos, né? Então, elas avaliam, vamos dizer, o tempo e o percurso que um determinado material sai da linha de embalagem e vai até o depósito. Ou, por exemplo, o tempo que o material sai do depósito e vai até uma central de pesagem, uma área de pesagem. Mas eu nunca vi esse tipo de ferramenta aplicado a, por exemplo, fluxos externos, né? Fluxos de caminhão ou fluxos de carros de serviço.
embora eu acho que seja extremamente recomendável, né, a utilização dessas ferramentas. Mas não é toda empresa de engenharia que dispõe das ferramentas e também não é todo cliente ou todo fabricante que inclui a utilização dessas ferramentas durante os projetos. De qualquer forma, eu acho que a tua pergunta ela leva aí a uma recomendação de que é muito importante sim fazer essa análise, porque ela influencia diretamente, né, na eficiência e na produtividade das fábricas. Falando aí no conceito Lean, né, de Lean Manufacturing, é muito importante que essa avaliação seja feita porque ela influencia diretamente na velocidade, né, de escoamento de materiais, seja para entrar ou para sair dos edifícios. Obrigado pela pergunta, foi muito bem posicionada. Né? Então, falando um pouco de movimentação de materiais, eu acho que o ponto de atenção é isso, né? E a movimentação externa de materiais, ela influencia diretamente, ela tem influência diretamente nos projetos de implantação. Uma outra coisa muito comum, e ultimamente isso tem sido uma tendência, né? É a criação de espinhas ou de corredores centrais de distribuição. Esses corredores, eles são projetados com o objetivo de conectar diferentes tipos de edifício, né? E principalmente de facilitar a movimentação de materiais e de pessoas entre esses edifícios. O que eu acho que é fundamental a gente colocar aqui no nosso webinar, como a gente está falando de implantação, é que é muito difícil você implantar uma espinha de comunicação, um corredor de comunicação entre edifícios, quando você tem um terreno acidentado. Então, empresas que têm a orientação, né, de desenvolver os seus projetos utilizando o conceito de espinha de distribuição, é muito importante que seja considerado um terreno plano, porque é muito difícil você conseguir implantar uma espinha de distribuição de materiais ou de pessoas num terreno acidentado. Eu diria até que chega a ser inviável, porque falando especificamente de movimentação de materiais, a gente está acostumado com aquele modelo de pallet, né? Então, no final da linha de embalagem, você paletiza um grupo de caixas de embarque e esse pallet ele é levado, né, através de veículos ou até manualmente nos corredores. Então, imagina que toda vez que eu tiver um desnível, toda vez que eu tiver uma troca de nível, de cota, eu teria que ter um elevador, ou eu teria que ter uma rampa, que não necessariamente é viável, porque rampas ocupam um espaço muito grande. Então, a movimentação de materiais dentro de uma espinha central, ela requer um terreno plano. Sem um terreno plano, é muito complicado da gente conseguir implantar. E aí, obviamente, gente, que eu não estou falando de terrenos perfeitamente planos. Eu estou falando de terrenos predominantemente planos. Tem uma pergunta chegando aqui do Carlos Galeano. Recomendaria a elaboração de um gêmeo digital do site para fornecer todos esses projetos em nível de engenharia e gestão, bem como suportar Facilities Management e Asset Management no futuro? Sim, Carlos, eu recomendo sim. Da mesma forma que a gente recomenda que as empresas mantenham nos seus bancos de dados modelos dos edifícios, tá? Aí você tocou num assunto super importante, que é a questão da utilização de tecnologia BIM, né? As empresas de engenharia, as mais modernas, né, elas utilizam o sistema BIM na hora de projetar. O que é esse sistema, assim, em linhas gerais, sem entrar muito no tema de BIM, eles incorrem? Eles incorrem na produção de modelos, né, de edifícios e de modelos de implantação, né, principalmente com o objetivo de você identificar aí sobreposições e clashes entre diferentes sistemas de engenharia. Mas já falando de uma tecnologia um pouco mais avançada, em alguns lugares do mundo esses modelos eles são utilizados também para você estabelecer critérios de automação, para você estabelecer, por exemplo, sistemas de monitoramento de edifícios, sistemas de monitoramento ambientais. Então, o modelo 3D, o modelo BIM, seja ele do edifício ou do site, ele é extremamente recomendável. Ele é uma boa prática de engenharia e ele é muito útil assim a longo prazo
para as empresas, para manutenção e para a operação das empresas. Então, sim, é muito importante, sim, eu recomendaria. Tá? Obrigado pela pergunta. Então, em relação à movimentação de materiais, eu acho que, do ponto de vista de implantação, o mais importante é buscar um terreno plano. O terreno plano ele é sempre mais simples de você resolver a questão de movimentação de materiais. E falando um pouco sobre a movimentação de pessoas, né? A movimentação de pessoas está diretamente relacionada às distâncias que a gente impõe, né, para que os funcionários trabalhem. Então, por exemplo, distâncias entre estacionamentos e pontos de trabalho, distâncias entre pontos de trabalho e refeitórios, né? De que maneira as pessoas vão transitar dentro de um site farmacêutico. A implantação ela tem aí um papel muito importante na hora de você estabelecer esses critérios. Existem algumas pessoas, isso me perguntam sempre, se existe algum limite, né, de distância para as pessoas circularem dentro de um site a pé. E eu, honestamente, nunca me deparei com nenhuma legislação que me colocasse esse tipo de limite. A única coisa que eu recomendo é que essas distâncias elas não sejam muito grandes, obviamente, né? Isso é um pouco evidente, mas é porque elas influenciam diretamente no bem-estar e, digamos, até nas condições de trabalho das pessoas dentro dos sites. Então, é muito importante que seja considerado aí um mínimo de deslocamento possível. Isso nem sempre é viável dentro de um parque industrial, né? É muito comum a gente ir em parques industriais onde você tem distâncias muito grandes entre edifícios. Essas distâncias muitas vezes são vencidas aí com o uso de pequenos veículos, né, carros de golfe ou até de bicicletas. Eu tive a oportunidade de trabalhar num fabricante de medicamentos no início da minha carreira e a distância entre a entrada, né, do parque industrial e o edifício de engenharia era de aproximadamente 750 metros. Então, é uma distância considerável para você andar todo dia, para chegar no seu ponto de trabalho. No caso, lá nessa empresa que eu trabalhava, a gente utilizava bicicleta. Então, de novo, aí voltando para a questão do planejamento e da implantação dos sites, se esse for o principal meio de deslocamento das pessoas dentro do parque industrial, é importante que tenha, né, em cada edifício aí um bicicletário ou estacionamentos para bicicleta, porque a utilização desses veículos vai ser constante, né? Também já vi muita utilização do carrinho de golfe, né, aquele carrinho elétrico, né, o Golf Chart, que é muito utilizado aí para movimentação de pessoas, mas ele não é, vamos dizer, muito eficiente quando você tem um volume muito grande de pessoas se movimentando dentro de um parque industrial. Então, o mais aconselhável é que os edifícios eles tenham uma certa proximidade que favoreça, né, a questão da movimentação de pessoas. Tá? Eu queria agradecer a todos pela participação aí no webinar, agradecer as perguntas que foram feitas. Eu estou aqui com a Tony está me ajudando aqui nesse webinar. A gente está pedindo aí antecipadamente desculpas. Eu sei que houve um problema de áudio aí no começo, uma falha. Espero que não tenha prejudicado aí a apresentação. Deixe o meu contato, né? O meu e-mail está aí na tela para caso vocês tenham alguma pergunta ou alguma sugestão, por favor, sintam-se à vontade, né, em entrar em contato com a gente. Lembrando que essa apresentação, ela no futuro bem próximo, aí, nos próximos dias, ela vai estar disponível no YouTube, né, no canal da Nórdica, no canal Nórdica Academy, tá? E vocês, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo ou com qualquer outro profissional da Nórdica. Gostaria de agradecer e saber se vocês têm mais alguma pergunta. Se tiver uma boa hora. Obrigado, Carlos, pelo elogio. Obrigado mesmo. Fico feliz de ter tantas pessoas interessadas em ouvir falar sobre esse assunto.
Tem uma pergunta? Tem pergunta, Tony? Não? É isso, gente. Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês. Um ótimo final de semana. E a gente fica aqui à disposição para quem tiver alguma dúvida ou alguma sugestão. Obrigado.